Eu assisto Live TV PG e você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada no portal dos corações. A Live TV PG foi esta radiosa claridade, premiada inúmeras vezes, e que surgiu na horinha certa. Ainda de pijama, às 11 horas da manhã, o cidadão folgado perguntou ao alpinista: não seria melhor pousar nave lá no alto da montanha e hastear a bandeira sem perigos ou sacrifícios? A homenagem teria sido feita, a bandeira ostentaria patrióticas intenções e ninguém sofreria eventuais acidentes. Era tudo tranquilo. A resposta do alpinista foi de tal forma impublicável que me abstenho de repeti-la. Cito apenas o fato de que ele se zangou e proferiu frases proibidas para menores de 18 anos. Pessoas íntegras preferem faces suadas e doações rejeitadas. O ilustre inventor da lâmpada, Edison, defendia a teoria da transpiração antes da inspiração. Como reagiu o alpinista, ele não aceitava homenagear sua pátria de corpo mole e consciência pesada. Ao contrário do alpinista, no entanto, alguns esperam até mesmo a salvação das almas, sem esforço algum. Embora biblistas juramentados, eles nunca entenderam a frase de Jesus: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26. Palavras de Jesus. Este texto confirma dívidas e define obrigações de resgates. Em seguida, ao nosso tema: por que o universo tão grande? Meu amigo, será que esses pontos brilhantes que clareiam nossas noites servirão apenas como espetáculo? Será que o Criador se perdeu na receita, fabricando brinquedo gigante para poucas crianças? Se alguém considera que os terráqueos são únicos filhos de Deus no universo, algumas perguntas merecem respostas. Quanto mais se revelam aspectos da criação, mais evidente se torna o quanto o nosso grãozinho de areia é pequeno, diante do universo, é claro. E aumentam apostas de que criaturas de carne e osso existem, espalhados pela gigantesca obra divina. Estamos muito perto da confirmação de que não somos únicos no universo. A negativa da existência de seres extraterrestres está se tornando insustentável.
já não cabe na cachola de alguém sensato. O que o Criador tenha investido tanto para a plateia tão diminuta? Mesmo para o Todo-Poderoso, para quem sobram recursos, investir em algo inútil constitui péssimo exemplo para nós, humanos. No mínimo representa incentivo ao desperdício, porque Deus tem tudo fácil, então Ele vai desperdiçar as coisas? Não. Se Deus produzisse o universo descomunal para a contemplação de terráqueos, o exagero transformaria desperdício em virtude, o que seria uma coisa completamente sem entendimento. Os edificadores abusariam da natureza sem remorsos. Se os trilhões de astros fossem meros enfeites, a lição negativa estimularia exaurir o meio ambiente sem culpa. Exageros à parte, nós temos fato real como exemplo. O califa Salim Motassem, para realizar torneio de xadrez, mandou construir estádio com 60.000 assentos, vejam só. O único edifício para 100 pessoas já seria suficiente. Num gesto megalomaníaco, ele mandou construir elefante branco com 60.000 cadeiras. Construir estádio gigantesco para mini competição exibe delírio de sobressair acima de tudo e de todos. Embora rejeite mundos habitados por razões doutrinárias, o negador prefere o argumento do nunca provado alienígena vivo. Porque não apareceu o cadáver, não houve alguém que o matasse? Pergunto eu. Esse universo é tão complexo que transcende todas as nossas expectativas. E nós interrogamos o Serafim, considerando a exagerada grandeza admitida por você, amigo Serafim, como seria possível negar a existência de usuários em cada planeta? Ou, não digo em todos, mas em alguns planetas. Concretizar tamanha obra vazia transformaria Deus Criador num perdulário inconsequente, esbanjador de reservas. Percebam o exemplo que Jesus nos proporciona no episódio da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Quando todos já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei as sobras, para que nada se perca. João 6, versículo 12. O pão nascera do pão, o peixe se multiplicara do próprio peixe. Aparentemente nada se investira naquele banquete. Foi tudo obra da mente de Jesus, do poder de Jesus. Apesar da operação abundante, Jesus disse não ao desperdício. O texto mostra que esbanjar não é estratégia de vida. Assim, pois, os discípulos procederam e foram recolhidos 12 cestos daqueles pães e daqueles peixinhos. João meia dúzia, versículo 13. Tudo isto foi distribuído aos pobres, àqueles que estavam com fome.
Se Jesus não admite desperdício, o Pai de Jesus, com igual razão, deve seguir idêntica trilha. Por que o universo tão grande para deleitar terráqueos, quando nem eles, pela extensão, conseguem contemplá-lo inteiro? Você já imaginou prefeito de cidade do interior edificar teatro para festival escolar de Caetinha de Boca? Com certeza a oposição pegaria no pé deste prefeito. Não pode haver alguém com esse tipo de ideia, Getúlio dirá ao Serafim. Festival de Caetinha de Boca pode ser feito até em praça pública. Seria até mais aconchegante e mais divertido. E nós repetimos a pergunta: será normal a existência de milhões de mundos simplesmente para deleite de humanos? Esta parafernália, meus amigos, só adquire sentido quando a considerarmos morada. Aliás, as entrelinhas dos evangelhos confirmam planetas habitados. A própria frase de Jesus diz isto: a casa de meu Pai tem muitas moradas. Tais palavras somente expressarão sentido quando criaturas de carne e osso ocuparem seus lugares. Espíritos desligados de corpos não necessitam lugar para morar, enquanto desprovidos do corpo. É o corpo que precisa de chão, precisa de telhado. Quando Jesus apontou moradas na gigantesca casa do Pai, que se chama universo, desapareceram dúvidas. Existem planetas agasalhando parcerias, corpo e espírito. Encarnados precisam de cozinha, banheiro e quarto de dormir. Quando o nosso Rabi fala em moradas, portanto, ele aponta os planetas como residências de espíritos ocupantes de corpos físicos. Assim como espíritos evoluem, também os mundos são valorizados pela qualidade da raça enviada pelo Criador. Um planeta é superior quando seus habitantes são gente fina, são gente boa. Assim como espíritos evoluem, também os mundos são valorizados pela qualidade dos seus habitantes. Cada vivente recebe merecido espaço. No reino de Deus, tudo se alcança pelo mérito. Palavras do Cristo em Apocalipse esclarecem: comigo está o galardão para restituir a cada um segundo suas obras. Segundo suas obras, vejam só. Apocalipse 22, versículo 12. E neste ponto nós faremos uma pequena interrupção no programa, a primeira, aliás, para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos nossos amigos para acessarem o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV PG.
dia e noite à disposição. É só único clique, pronto. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, clique, aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras quarta dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio vai aparecer. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. Nossa gratidão da mesma forma para aqueles que nos incentivam, curtindo nossas matérias através da internet. De certa forma, partilhando deste trabalho, porque nos incentivam e nós agradecemos. Na sequência, o nosso tema: por que o universo tão grande? O apóstolo Tiago confirma: mostra-me tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Tiago 2, versículo 18. O que adianta dizer que tem fé se não tem obras? Quando o planeta alcança status superior, o Pai Eterno remaneja aprendizes. Aluno da escola onde estudei na infância, nunca permanecia no mesmo grupo. Repetente contumaz, ele sempre voltava ao primeiro ano. Passou tempo nessa brincadeira aí. Pela semelhança, lembramos raça adâmica. Adão e Eva, como repetentes no Éden, desceram para a terra. Profeta Zacarias vaticina idêntico evento no próximo juízo final. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, versículo 8. Percebam que somente 1/3 da população ficará no planeta. Os demais irão quebrar pedras em mundos inferiores. Perecer, meus amigos, significa desencarnar aqui e reencarnar quebrando pedras. No outro mundo inferior, não será nada fácil encarar a escravidão. Aquele que já foi livre, de repente vira escravo. No outro mundo. Quem viveu a liberdade vai estranhar. Algo precisa ser suficientemente esclarecido. Neste período de transição, a coisa não será fácil. Jesus fala que até escolhidos sofrerão consequências. Através da mediunidade do profeta Zacarias, Jeová define: farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova ouro. Essa terceira parte invocará meu nome, e eu a ouvirei. Eu direi: é meu povo. E eles dirão: o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, versículo 9. Como todos perceberam, não são somente os ímpios que sofrerão, não.
na transição planetária. Também os escolhidos terão sua parte, como hoje nessa endemia que está ocorrendo no mundo. Ela não enxerga religioso desta ou daquela religião. Todo mundo está dentro daquele bolo de sofrimento. Nesse período de ajuste que antecede o juízo final, Deus vai apertar o cerco também sobre os escolhidos. Para quê? Ora, para aperfeiçoá-los. Porque só existe uma maneira didática de ensinar. É a pessoa passar pelo sofrimento. Quem não sabe levantar não pode cair. Quem cai tem que aprender a levantar. Será necessário sondar a resistência dos espíritos. Para que alguém permaneça na terra nova e novos céus prometida, será preciso esgotar todos os testes. Da forma como ourives precavido prova ouro e prata, Deus avaliará a resistência dos escolhidos. Jesus confirma as palavras de Zacarias anunciando: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio não tem havido igual. Mateus 24, versículo 21. Compadecido pela reação dos apóstolos, Jesus lhes disse: não tivessem sido abreviados aqueles dias, e ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, versículo 22. Terremotos acontecem, dirão alguns, tentando obstruir a força das profecias do nosso Rabi. Algo, porém, precisamos observar. Os terremotos que estão acontecendo, amigos, não são aqueles anteriores, não. São terremotos para valer. A intensidade dos terremotos tem crescido nesses 2 últimos séculos, evidenciando a aproximação de ajuste. E não tem sido fácil para ninguém. Somente quem sofre na pele entende a verdade. A imprensa mostrou o rompimento do fundo do Oceano Índico, ao largo da costa da Sumatra, causado por esses abalos. Detalhes impressionantes do fenômeno foram divulgados na época, recentemente. Sua magnitude alcançou 9 na escala Richter, semelhante a 23 mil bombas atômicas, tipo Hiroshima. O tremor gerou repique 100 vezes mais destrutivo do que o próprio terremoto. Diferente das ondas normais, aquela se movia a 800 quilômetros por hora. No mar aberto, as ondas não passavam de metro. Ao se aproximar da costa, porém, as ondulações alcançaram alturas nunca vistas. Não houve outra igual. De repente o chão estremeceu como se a terra se abrisse. Terremoto! Gritou Zanuidin, apavorado, e arrastou a mulher para a mesquita lá no alto do morro. Pelos 20 minutos seguintes, os dois recitaram orações, reunidos aos habitantes da aldeia. A terra dera o seu recado. O mar, todavia, iria se manifestar ainda com maior violência.
Onda enorme alcançou a mesquita, engolindo tudo e todos. Malawat foi arrancada do marido e arrastada por mais de 2 quilômetros. Vagões foram jogados, estes sobre aqueles, como se fossem brinquedos de criança. Os próprios trilhos foram arrancados da terra e atirados longe. O vagão onde o casal se refugiara foi violado pela onda e roupas e bagagens se perderam. Daia e os filhos se agarraram ao teto do bagageiro com água próxima do pescoço. Penduraram-se ali. O vagão dançava na correnteza como leve pluma ao vento. A terra e o mar competiam. Mortes se repetiam numa cadência sinistra. Se alguém procurasse parentes perdidos, tinha que se embrenhar no avalanche de lama e detritos. Povoados inteiros desapareceram. Barco de pesca apareceu se equilibrando no alto de um prédio. Ele voou até chegar lá, teimando em permanecer distante do chão. Sobreviventes procuravam familiares entre os feridos, expondo suas vidas minuto a minuto. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Certo guru das nações, e tudo isso aí tem que pôr entre aspas, dia destes, disse que Jesus agregou poderes no retorno ao sétimo céu. O mestre cresceu, explicou o gajo. Ora, meus amigos, crescer ou até aprender significa mudança. Não é este o doutrinador que vive repetindo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Hebreus 13, versículo 8. Se o Nazareno mudou, deixou de ser o mesmo. Será que o sujeito está tentando corrigir o próprio Paulo? Eu explico. Conveniências orientam interpretações interesseiras. Amanhã ele voltará a dizer que Jesus nunca mudou. Como espírito superior, antes de se tornar Cristo após martírio, o Nazareno só tinha Deus, maior do que ele. O Pai é maior do que eu, disse Jesus em João 14, versículo 28. Antes da cruz. Atingido o status de Cristo após a crucificação, todavia, já não restavam reparos, pois o nosso Rabi atingira a divina perfeição. Deus e os Cristos são irreparáveis, jamais mudam. Alguém pode mudar a perfeição, transformar a perfeição numa coisa diferente? É absurdo pensar nisto. A doutrina de Cristo é milimetricamente a mesma de sempre. O que tais interesseiros desejam é cohonestar pretensiosas imposições deles como lições recentes do Cristo. Eu não aceito esta dor de cabeça, eles ensinam para os discípulos
para os seguidores deles dizer: eu não aceito essa dor de cabeça. Pode alguém não aceitar uma coisa que Deus manda? Quem somos nós para questionar o que vem do alto? E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade é do tema de hoje. Por que o universo tão grande? Aquela gente, naquele tsunami incrível, sepultaram milhares de cadáveres sem preocupação pela identidade. O tremor revelou-se mais destrutivo do que centenas de outros ocorridos antes. Ilhas mudaram de lugar como se fossem barcos sem comando. Cientistas garantiram que os impactos fizeram oscilar o próprio eixo da Terra e a duração do dia foi afetada. Isso eles disseram. Esse pavoroso terremoto divulgado pela imprensa, e todos tomaram conhecimento dos seus efeitos. Os detalhes são advertências e confirmação da grandeza da profecia e do acerto de Jesus. Afinal, foi ele quem disse: haverá fome e terremotos em diversos lugares. Quando criança nasce, é natural que ocorram dores do parto. Quando a transição traz nova terra e novos céus, percalços tornam-se inevitáveis. Toda a cirurgia reparadora começa pela mutilação. Não é seguro aprender a caminhar antes de conhecer maneiras de evitar quedas e aprender a levantar do chão. Se a pregação do Evangelho incentivar a ausência de bom senso, teremos uma geração dependente, uma geração que obedece, uma geração escrava. A essência das profecias exige seriedade. Ninguém se iluda com pregadores de vitórias, bolso repleto de dólares, vida farta e caminho largo, porque Jesus falou no caminho estreito. Isto aí não é jamais, não é e não será jamais cristianismo. Estamos nos tempos do fim, senhoras e senhores. Este mundo cor-de-rosa de certos pregadores só pode ser chamado estelionato. Tais discursos estão fora da mensagem do Evangelho. Certamente a doçura do mel faz crescer as ofertas. Falar coisas agradáveis é mais agradável do que falar a verdade nua e crua. No entanto, fiquem sabendo que eles saibam que Jesus falou diferente. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não tem havido, nem haverá jamais. Mateus 24, 11, 21. Foi Jesus quem prometeu o caminho estreito. Quem aponta a realidade, por mais sombria que seja, é amigo, porque está contando a verdade. Quem promete mundos e fundos falsos é estelionatário, está enganando você. Já nos tempos de Noé, os arautos da vida cor-de-rosa não cessavam de conclamar as multidões para gozar prosperidade. Vitória e só vitória, gritavam eles. É a única coisa que vale. Era a mensagem daqueles sacerdotes.
E o velhinho de barbas e cabelos brancos construiu a arca. Não passa de louco, diziam conterrâneos. Noé foi ridicularizado por aquela gente de língua suja. Ninguém acreditou nas suas advertências, porque eles tinham o poder material. Os outros prometiam vitórias, alegrias e prosperidade. Somente vitórias. Ele fala com Deus, diziam alguns, mas a intervenção dos aliciadores desfazia o que consideravam coisas de velhos. É pura doidice. Essa arca que está construindo apodrecerá sem uso no fundo do seu quintal. Gozadores implacáveis acompanhavam Noé, zombando de suas ameaças, consideradas frutos de cabeças doentias. Ele permaneceu sozinho, resmungando, batendo pregos, serrando e unindo madeiras, fazendo tudo o que Deus lhe ordenara. Lá fora, o povo se agitava gozando da cara esquisita daquele velho fanático. De repente, porém, o sol foi engolido pela escuridão e nuvens negras apareceram. E a chuva se derramou sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. A vida cor-de-rosa de multidões enlouquecidas terminou. Seus profetas, pregoeiros de facilidade, se afogaram. Enquanto as religiões forem berços esplêndidos para arrecadadores e contribuintes, não existirá acordo amigável. O Pai Celestial é obrigado a exilar os perturbadores. Quando o amor não ultrapassa a carapaça do egoísmo, Deus decreta procedimento invasivo. Nesses momentos entendemos as multidões do universo. As dimensões do universo, amigos. Largueza garante aprendizado tranquilo. Espaços diferentes para diferenciar dos alunos. Algumas comportam escolas, outras localizam penitenciárias. Nenhuma delas, porém, considerará espaço ao inferno eterno. A adesão desse tipo negaria o amor de Deus e a misericórdia de Cristo. Todas as dependências do universo se encontram sob comando único do Altíssimo. Nosso Deus nunca teve competidores. Ele diz: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, verso 7. Palavras de Jeová. Está na Bíblia. Nada resta para este Satanás inventado dos teólogos. Quando o pregador de sua religião lhe disser que Satanás produziu dor de cabeça, leia este pronunciamento de Deus para que ele tome conhecimento que ele talvez não conheça. Faço a paz e crio o mal. Foram declarações divinas, através da mediunidade do profeta Isaías 45, 7. Deus se declara criador do mal com todas as letras. O mal que termina em bem. Eu aceito isto com naturalidade. Falando sério, amigos, eu me assustaria se o maligno ganhasse o poder e distribuísse enfermidades, investido de autoridade como segundo Deus. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só.
Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite os seguintes programas: Olhares, com Anderson Pedroso, Transformando Vidas, com o pastor Edson, Carro em Casa, com Odine Cardeiro, o Infantil Mundo da Alegria, com Janaína de Oliveira, e o mais recente de todos, Entre Amigos, dirigido por Fernando Nil. Já atingimos então o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda: quarta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 10 horas das quartas-feiras, sempre estaremos na Live TV Ponta Grossa, ao vivo e a cores. Na próxima quarta-feira, focalizaremos outro assunto, ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Por que o universo tão grande? Criar, meus amigos, é fazer surgir algo do zero. Pegar e fazer. Quem faz? Somente nosso poderoso Deus. Porque Ele é Criador. Agora vejam só. Alguém diz: a doença não existia. Chega o capeta das encruzilhadas e rouba de Deus a função de criar. Isso aí é potoca, amigos. É conversa para boi dormir. Criar é a tarefa exclusiva daquele que a Bíblia aponta como dono de todo o poder. É a Bíblia quem diz: Deus e o seu Cristo são donos de todo o poder. Jeová foi bastante explícito quando disse: eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, verso 7. Vejam lá. No conjunto de todas essas coisas, a Bíblia registrou suas palavras mais polêmicas. Eu crio também o mal. Mas o mal que Deus cria é para o bem. Se Ele coloca Deus fere, Deus cura, diz o patriarca Jó. Isso aí, meus amigos. O Jeová foi bastante explícito quando disse: eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ninguém faz aquilo que somente Deus está encarregado de fazer e tem poder para fazer. No conjunto de todas estas coisas, então, existe esse mal, mas o mal que termina em bem. Diariamente, figurões de Bíblia nas mãos repreendem Satanás pela criação de enfermidades, dando poder a Satanás que não existe. Duvido que tenham lido Isaías 45, verso 7. Todo o poder me foi entregue na terra e nos céus, confirma Jesus em Mateus 28, verso 18. Todo o poder foi entregue a Deus. Quer dizer, é o próprio Deus, o poder é o próprio Deus. Se toda autoridade é Deus e o seu Cristo, não existe poder voando por aí como borboleta. As muitas moradas foram criadas exatamente para juntar os cacos das almas perdidas e preparar-lhes a volta ao rebanho.
São lugares onde o estuprador vai repensar o crime. O inferno eterno, com portas fechadas, jamais alcançaria o valor educativo dessa nova chance de aprender. Se eu não aprendi com tantos anos de vida, Deus renova a minha vida. Somente as moradas planetárias darão espaço e tempo para o perverso se horrorizar dos seus crimes. Ninguém se iluda. As penitenciárias do astral não têm apenas a missão de segregar o culpado. Elas também servem para a higienização das consciências. Diz o Salmo 37. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 37, versículos 9 a 11. O texto fala com clareza. Mais um pouco de tempo e não existirá o ímpio. Esta é a resposta que os violentados receberão da justiça. No dia do juízo final, os ímpios já estarão destinados à escola correcional, em algum recanto desse enorme universo. A frase, mais um pouco de tempo e não existirá o ímpio, portanto, não significa a morte deles. Não existirá o ímpio, é o fim de sua maldade. O que vai acabar é a impiedade, não é a pessoa que comete impiedade. Vai desaparecer esta maldade pelo remédio das provações redentoras. E não haverá mais estupros. Em mundos futuros, nós teremos esta realidade. Nem estupros, nem doenças graves, nem tristezas, nem lágrimas. Existirão moradas planetárias na casa do Pai, para os ímpios, até que aprendam. Depois a impiedade naturalmente vai desaparecer por completo. O ímpio vai desaparecer e vai surgir a pessoa justa e santificada. Este remanejamento não é vingança. Esse remanejamento de Deus é lição. As almas de boa índole não podem ser perturbadas. E qual será a morada dos bons? Pergunta o Crispim dos Anjos. A resposta se encontra no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não essa terra que aí está, não. Uma terra promovida. Mateus 5, versículo 5. Aliviada do peso dos violentos, a terra vai respirar melhor. A largueza do universo coloca espíritos no lugar merecido. Cada escola, portanto, abriga a faixa dos peregrinos. No povoado de Uvarovka, a professora Ana Vassilevna explicava o que era substantivo para aquela multidão de alunos. O que é substantivo? O que é isto? Pergunta a professora. Isto é alguma coisa, respondem os alunos em coro. Livro é substantivo, explica a professora. Naquele momento apareceu o menino perguntando: professora, posso entrar? Outra vez atrasado, Savusquim, reclamou a professora irritada. O rostinho redondo, vermelho, lustroso do vento, brilhava. E as sobrancelhas estavam brancas de neve. A falta de pontualidade daquele menino incomodava. Ana esboçou o gesto que entrasse e se voltou para os outros. Entenderam? Perguntou a mestra. Sim, responderam.
E citaram exemplos: gato, janela, mesa, estrada, casa, tudo é substantivo. De súbito, como se tivesse despertado de um sonho, Chavusquim disse com entusiasmo: carvalho de inverno é substantivo. Todos caçoaram dele e a professora acompanhou o estribilho. Bastaria dizer carvalho, disse ela irritada, não precisaria acrescentar inverno. Simples carvalho não é nada, disse o garoto. Carvalho de inverno, isto sim é substantivo, rematou Savustim. No dia seguinte, o garoto conduziu Ana pela floresta até sua casa, porque ela tinha uma reclamação a fazer à sua mãe. De imediato, Ana percebeu razões de atraso daquele menino. Cenário branco de paz e silêncio. Ele escolhia as estradas por onde passar, águas tranquilas, escorrendo pelas pedras geladas, chão marcado por trilhas de animais, pegada maior no formato da folha de trevo apareceu, e o menino explicou: este aí é rastro de alce. Dali a instantes o menino gritou enternecido, apontando algo especial: Ana Vassilevna, este é o carvalho de inverno do qual eu lhe falei. A intensidade do entusiasmo do garoto de calça remendada semelhava em majestade ao brado empolgado de um rei. Ana lhe disse: filho, eu nada mais tenho a dizer à sua mãe. E virou, fez meia volta e voltou para a escola. Ana já estava longe de volta à escola quando olhou para trás, curiosa. Os olhos do garoto a seguiam e ele ainda se mantinha ao lado do majestoso carvalho, feliz da vida, em paz com toda a humanidade. O paraíso nosso só será construído, amigos, a partir do entusiasmo despertado pelo Pai Celestial em suas criaturas. Louvado seja Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu quero afirmar e dizer que estou vibrando e pedindo às forças superiores que derramem bênçãos sobre todos vocês e as suas famílias. Bênçãos de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de prosperidade, saúde, tudo de bom. Mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor, este sim, é a verdade suprema que está nas mãos de Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.